Olá, meus queridos alunos. Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos falar sobre os acentos agudo e circunflexo, os famosos, né? Beleirinho da vovó e chapeuzinho do vovô. Então, primeiramente, antes da gente começar a falar sobre eles, eu queria que vocês prestassem atenção nesse pedacinho do texto aqui. Diga um verso bem bonito. Então, vou ler ele para vocês. Prestem bem atenção. Do céu caiu um lencinho, bordadinho de ABC, e nele estava escrito: Como eu gosto de você. Percebam, aqui nesse texto eu trouxe para vocês duas palavras em especial que possuem esse tipo de acentuação, tanto o acento agudo como o acento circunflexo. Observem, a palavra céu, que possui o acento agudo, e a palavra você, que possui o acento circunflexo. Então, primeira coisa, para a gente começar a falar sobre a acentuação gráfica, o que é a acentuação gráfica? É quando nós colocamos acentos nas palavras corretamente, claro. Então, hoje nós vamos aprender como usar o acento gráfico, tanto o acento agudo, que nós já conhecemos como beleirinho da vovó. Lembram? Quando vocês começaram a estudar sobre os acentos, a gente via dessa forma, para ficar mais fácil de lembrar. E o acento circunflexo também, que conhecíamos como beleirinho, o chapeuzinho do vovô, certo? Então, vejam só o acento agudo. Primeiro, o acento agudo, ele vai indicar sempre que a vogal tem som aberto. Lembram que eu disse para vocês que nas nossas aulas anteriores que normalmente as sílabas tônicas, elas normalmente vão ser nas palavras as sílabas que possuem a acentuação. Sempre que tiver acentuação na sílaba, a gente já sabe que aquela sílaba ali é a sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica. Então, sempre que vocês verem numa palavra uma sílaba que ela possua uma vogal que tem esse som mais aberto. Como assim som aberto, professora? Um som, gente, que quando nós vamos falar, nós abrimos bem a boca. Aí a gente chama esse som de som aberto. Vejam só, por exemplo, essas palavras aqui, ó. Café. Quando a gente fala café, falem aí, tá junto comigo. Percebam que esse som ele sai mais aberto, a boca da gente se abre mais para falar esse som. A palavra giló, olhem só, é aquele som, primeiro, a sílaba tônica vai ser qual aqui na palavra giló? Vai ser ló, certo? Que é onde tem o nosso acento agudo, tá? Então, essa vai ser a sílaba mais forte da palavra. Além dela vir com mais força, na hora que nós pronunciamos, ela também vai ter essa característica, que a gente vai falar com a boca mais aberta, o som vai sair mais livre da nossa boca, certo? Giló, café, mais para frente a gente vai ver outros exemplos também, vocês vão perceber como é que a gente pronuncia a palavra, por isso que a gente diz que o som é mais aberto. E já o acento circunflexo, essas vogais que vão receber esse acento, lembrando que quem recebe acento nas palavras são sempre as vogais, tá? Tanto o acento circunflexo como o acento agudo. Consoante, gente, não recebe acentuação, tá bom? Ó, sou o acento circunflexo, aqui nessa segunda parte. A vogal tem som fechado quando eu estou por cima dela, tá? Então, quando a gente tem o acento circunflexo e nós falamos aquela sílaba tônica da palavra, podemos perceber que essa sílaba, ela vai sair, a vogal, né, vai ter um som mais fechado. Olhem esses exemplos aqui que eu vou falar para vocês agora. Robô. Percebam, a gente faz meio que um biquinho na hora de falar, não é isso? Dizemos, então, que o som está saindo de forma mais fechada.
certo? Com o acento circunflexo. Robô, vovô. Se fosse vó, ó, eu já abri mais minha boca, não é isso para falar? Mas como eu falo vovô, certo? Eu faço aquele meio que o biquinho para falar e o som ele sai de forma mais fechada. Por que eu tô dizendo tudo isso para vocês? Poxa, a tia tá conversando demais, tá falando demais. Não, gente. Porque a partir do momento que a gente pronuncia a palavra, a gente pode até ter alguma dúvida de qual acento colocar. Mas, se nós pronunciarmos a palavrinha ali, ó, naquela hora de escrever, antes de escrever, deixa eu falar para ver que acento eu posso colocar. Se está saindo a sílaba com o som mais aberto, eu sei que é acento agudo. E se está saindo com o som mais fechado, eu já sei que é o acento circunflexo. Isso também ajuda muito na hora de escrever a palavrinha para não se confundir, tá certo? Então, só para a gente fixar mais um pouquinho isso na cabecinha da gente. O acento agudo, certo? Ele é colocado sobre as vogais para indicar que a sílaba tônica e tem o som mais aberto. Primeira sílaba é tônica, quando esse acento está lá, porque é a sílaba mais forte. É a sílaba que está sendo acentuada na palavra, não é isso? Então, e essa sílaba também vai ter o tom, vai ter o seu som, né, mais aberto. Por exemplo, a palavra água. Percebam. Quem é a minha sílaba tônica na palavra água? A, não é isso? Então, esse A ele vem com um acento agudo, tá? A palavra lápis. Qual é a minha sílaba tônica? Lá. Lápis. Então, a minha sílaba mais forte é a sílaba lá, que vai receber o acento agudo. A palavra chapéu. Percebam, chapéu. Quem é a minha sílaba mais forte? Pel. Porque recebe o acento agudo ali, ó, na letrinha E, que é uma vogal, tá bom? E o acento circunflexo, tia? Pronto, o acento circunflexo, ele vai ser também colocado sobre as vogais, mas aí eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa. O acento circunflexo, ele vai estar sempre em cima das vogais ou A, E ou U, certo? Em uma dessas três, A, E ou U. Ou U não, ou O, desculpem, pessoal. Acabei me confundindo aqui. É A, E ou O, tá bom? O acento circunflexo vai estar sempre em cima dessas vogais. Vocês não vão ver acento circunflexo em cima de I ou de U, tá? Ele sempre vai estar ou em cima de A, ou de E, ou de O, que vai ser justamente para indicar que a sílaba é tônica, né? Que é a sílaba mais forte daquela palavra, e tem o som mais fechado, que foi o que a gente comentou agora há pouco, tá? Então, prestem atenção aqui nessas palavras, esses exemplos que eu trouxe para vocês. A palavra tênis. Tênis. Na minha separação silábica, não é isso? Eu faço aqui, ó, na minha cabeça. Eu não preciso nem escrever no papel. Tênis. Quem é a minha sílaba mais forte? A minha sílaba tônica? T. Não é isso? Então, T é minha sílaba mais forte. Por quê? O T vai ser justamente a sílaba que vai estar, ó, acentuada, com acento circunflexo, tá? Que é para dar esse som T. Você já imaginassem se fosse um acento agudo aqui no lugar do circunflexo? Eu ia falar tênis? Não, eu não ia falar tênis, eu ia falar tênis. E iria estar incorreto, certo? Então, a forma que a gente fala já é uma dica muito grande de como escrever a palavra e como colocar, principalmente, o acento de forma correta. Olha essa segunda palavra aqui, a palavra bebê. Quem é a minha sílaba tônica? B, não é isso? O segundo, que é aqui, ó, eu tenho duas sílabas praticamente iguais, só o que faz delas diferente é justamente o quê? A presença do acento circunflexo, tá? Na segunda sílaba aqui, ó, B, B, tá?
Se não tivesse acento nenhum aqui, como é que ficaria? Ficaria bebe, certo? Então, por isso a importância de colocar o acento. Às vezes, pela falta do acento, a gente acaba tendo ou uma palavra errada, ou então uma palavra que não vai ter aquele significado que a gente espera. Por exemplo, aqui na palavra beber, se não tivesse o acento agudo, seria bebe. Bebe de beber, água, suco ou algo do tipo, tá bom, gente? Então, por isso que é tão importante o acento. E aqui na última palavra, ônibus, qual é a minha sílaba tônica, onde ela tá? Olha aí, o, não é isso? Então, eu falo ônibus. Não, eu não falo ônibus, eu falo ônibus. Vejam como o som já está saindo mais fechado da minha boca. Então, isso indica que essa palavra ela tem acento e que o acento dessa palavra é o circunflexo, tá bom? É bastante treino, pessoal, essa parte de acentuação. Vocês vão ter que treinar bastante, responder os exercícios do livro. Outra coisa também, ler bastante. Quando a gente lê muito, tá? Seja uma historinha, seja uma revistinha, seja um livro, qualquer coisa que a gente possa ler. Se a gente está praticando essa leitura no nosso dia a dia, nós já sabemos tirar de letra muitas palavras. Só assim, de falar a palavra, a gente já sabe se tem acento, se não tem, qual é o acento, como é que escreve, as letrinhas corretas para cada palavra. Ler ajuda bastante a tirar essas dúvidas, tá? Então, eu trouxe aqui esse bingo, certo? Aqui vai funcionar como um bingo, só para a gente treinar essas palavras que a gente acabou de aprender e esse uso do acento agudo e do acento circunflexo. Eita, tia, e como é que a gente vai fazer aqui? Percebam, aqui eu trouxe uma listinha de palavras, estão vendo as palavras aí? Então, eu trouxe uma listinha de palavras, todas elas estão sem acento, estão vendo? Todas elas estão sem acento. O que é que a gente vai fazer? Eu vou falar a palavra e eu quero que vocês participem comigo, tá bom? E a gente vai descobrir se essa palavra ela tem acento agudo ou circunflexo. Nós vamos marcar um X do ladinho aí da palavra. Se for acento agudo, a gente marca um X vermelho. Se for acento circunflexo, a gente marca um X azul. E depois eu vou escrever aqui do lado a palavra correta para a gente ver como ela fica com a acentuação corretamente, tá bom? Vamos começar? Só para a gente treinar, tá? Tudo isso que a gente acabou de aprender. Vejam bem. A palavra lâmpada. Observem. Lâmpada. Qual será o acento que eu tenho nessa palavra? Primeiro, sílaba mais forte é lã, não é isso? Lâmpada. Então, qual é o acento que eu tenho? Eu vou ter o acento circunflexo, porque olhem o som saindo mais fechado da minha boca. Lâmpada. Olhem aqui, acento circunflexo. E como é que escreve a palavra corretamente? Olha aí, o acento. Lâmpada, certo? A palavra música. Olhem, prestem atenção. Música. Qual é a sílaba tônica? Mu. Então, qual é o acento que eu vou utilizar? O acento agudo. E como é que eu escrevo essa palavra corretamente? Olhem aí. Na primeira sílaba, eu coloquei o acento agudo em cima do U. Eu jamais poderia colocar nessa palavra aqui, gente, eu já sei, né, que eu jamais poderia colocar o acento circunflexo, porque acento circunflexo não vai em cima de U e nem em cima de I, tá bom? Só de A, E e O, tá certo? Estão lembrados lá da regrinha que eu falei para vocês? Olhem essa palavra aqui, óculos. Óculos vai acento agudo, tá? Óculos. Olhem como o som sai bem aberto da minha boca, não é isso? Óculos. Sílaba mais forte, né? Vai acento agudo, porque o som tá saindo bem aberto da minha boca. Então, eu marco um X aqui de vermelho, né? E aqui eu escrevo a palavra corretamente. Óculos. Com acento agudo no primeiro O. A palavra trânsito. Observem, trânsito.
o som já sai um pouco mais fechado, não é isso? Então, nessa palavra eu coloco o acento circunflexo. Olhem como ela fica escrita corretamente. Trânsito. Aí na primeira sílaba, não é isso? Na sílaba mais forte, eu vou ter o meu acento circunflexo. A palavra relógio. E aí, quem é a sílaba mais forte? Relógio. Então, o ló, não é isso? Onde é que vai? Que acento vai? O acento agudo. No primeiro O, não é isso? Olhem como ela fica escrita corretamente. Relógio. Inglês. Inglês, uma das disciplinas de vocês. Então, inglês, como é que eu escrevo? O som sai um pouco mais fechado aqui, ó, na segunda sílaba que eu falo. Inglês. Então, eu já sei que o acento que eu vou usar é o circunflexo, tá? Olhem como ela fica escrita corretamente. O chapeuzinho, né? Ou o acento circunflexo em cima da letrinha E. Aqui eu já sei que em consoante e acento circunflexo, nem acento agudo vai, não é isso? Mas a única vogal que eu tenho fora a letra E é a letra I. Então, o acento circunflexo, ele poderia ir em cima da letra I? Não pode, né, gente? Então, eu já sei aqui de cara que é na letra E, tá certo? Vamos para outra palavra agora. Triângulo. Observem a forma que eu falo, triângulo, tá? Vocês aprenderam lá em matemática. Então, que acento eu coloco nessa palavra? Eu coloco o acento circunflexo, certo? Olhem aqui como fica escrita, triângulo. Máquina. A palavra máquina, qual é a sílaba mais forte? Má. Não é isso? Então, ela sai com um som bem aberto, então eu sei que é acento agudo. Máquina. Olhem como ela fica escrita corretamente. E por último, a palavra paciência. Paciência. Qual seria aqui o acento que eu vou utilizar? O acento circunflexo. Se você disse, muito bem. Vai ser o acento circunflexo, tá? E olhem como fica a palavra paciência. Acento circunflexo na letrinha E, né? Na vogal E. Então, prestem bastante atenção na forma que vocês falam as palavras. Leiam bastante, porque aí vocês vão, com certeza, tirar essas dúvidas sobre a acentuação, tá bom? Espero que vocês tenham entendido bem direitinho essa aula. Tia está com muita saudade de todos vocês. Estudem direitinho e, se Deus quiser, já já nós estaremos juntos novamente. Um beijo bem grande para cada um.